Salve galera do terceiro, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos trabalhando. Tanta coisa acontecendo e ainda mais já abrem as inscrições para o Enem. O Estado quer matar você que é do terceiro colegial, quer matar você do coração com tantas coisas acontecendo. Mas precisamos trabalhar. Mais do que nunca, né? Muitas coisas estão acontecendo e a gente tem que continuar. Hoje vamos trabalhar os módulos 7 e 8 da frente 1. Semana que vem, ou na outra, já estaremos ao vivo trabalhando junto com o Google Meet e dou um remember a respeito de algumas matérias, tiro algumas dúvidas e depois a gente começa no material, apostila 2 e a gente volta em Química Orgânica, tudo bem? Agora a gente vai fechar aí a frente 1, nós temos algumas aulas a serem dadas. O módulo 7 e o módulo 8 falam sobre a estrutura da geometria molecular das ligações covalentes, tá? Então o módulo 7 é só uma continuação do módulo 6, que fala sobre a estrutura das ligações covalentes. Então você dá uma olhada, você vai perceber que tem algumas situações, alguns elementos químicos, tem algumas estruturas envolvendo aí as ligações covalentes, tem algumas fórmulas que estão relacionadas a compostos que são compostos mistos, que tem uma parte iônica, uma parte covalente, né, como alguns sais, né, como sulfato de sódio, por exemplo, sais oxigenados. Então a gente tem aí no módulo 7 uma continuação do módulo 6. E aí, se você tiver uma dúvida, depois me manda essa dúvida que eu respondo para você. Mas vamos entrar já no módulo 8, que em si fala sobre a geometria molecular. E o que é geometria molecular? Geometria molecular nada mais é do que a forma na qual as moléculas estão organizadas no espaço. E o que quer dizer isso? Simples, não tem nada a ver com matemática, não, são algumas geometrias, algumas formas nas quais as moléculas podem apresentar. Na verdade são dezenas, mas os materiais didáticos separam algumas e nós vamos falar sobre elas. A primeira geometria molecular que nós trabalhamos, e a mais simples, é a linear. Tá, e o que é uma geometria linear? Funciona da seguinte maneira, fiz aqui alguns desenhos que tem coisa que só mostrando mesmo. Linear, perceba você que eu tenho uma ligação aqui entre o H e o Cl, então uma ligação covalente, o ácido clorídrico, o cloro tem 7 elétrons na última camada, fica estável com mais 1, o hidrogênio tem 1, fica estável com 2, então eu tenho a fórmula do HCl, perceba que um está do lado do outro, então o que é isso? Linear. Abaixo eu tenho o O2, então são dois átomos de oxigênio, também é uma estrutura linear, ambos têm 6 elétrons na última camada, fazem duas ligações para ficar com 8. Agora o mais interessante é aqui abaixo o CO2. Funciona da seguinte maneira, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e ele faz 4 ligações químicas para ficar estável, pois fica estável com 8. O oxigênio faz 2 ligações para ficar estável e aí eu tenho essa forma, tá vendo? Que fica em linha. Isso daí é a teoria da repulsão dos pares. O oxigênio tem atração pelo carbono, mas um oxigênio repele o outro. Então cria esse ângulo de 180 graus. Perceba você que não existem elétrons que não estejam fazendo ligações no átomo de carbono. Isso daí vai fazer diferença lá na frente, pois nós veremos que quando um elemento químico central apresentar elétrons não participantes das ligações químicas, esses elétrons influenciam na geometria da molécula. Outra geometria muito simples é essa daqui, ó, trigonal. O que quer dizer essa geometria trigonal? Simples assim, velho, 3 elementos ligados a um átomo central. Essa molécula que eu estou representando para vocês mostra aí o boro, que é um indivíduo interessante. Ele não precisa de 8 elétrons para ficar estável, ele fica estável com 6. E é por isso que cria essa estrutura. Ele tem 3 elétrons na última camada. Os 3 estão envolvidos nas ligações químicas com o hidrogênio. Existe uma repulsão entre os elementos químicos hidrogênio e aí forma essa fórmula plana chamada de trigonal. Entendeu? Simples assim. Tá. Vimos a linear, vimos a trigonal e outra forma também muito simples é essa daqui, ó, tetraédrica.
Eu tenho 4 elementos ligados a um átomo central. Basicamente, isso ocorre com o carbono. Também pode acontecer com outros elementos, mas basicamente é o carbono. Então, eu tenho 4 elementos. Nesse caso, eu tenho o tetracloreto de carbono. São 4 cloros ligados ao carbono. Então, essa forma geométrica tetraédrica é bem simples. 4 elementos ligados a um átomo central. E aí ela fica com essa estrutura. É claro que eu fiz um desenho plano. Essa molécula não é plana, né? Na verdade, existe uma repulsão diferente, ela tem uma geometria tridimensional, mas de qualquer forma a gente acaba representando dessa forma. Falando da linear, trigonal, tetraédrica, agora essa daqui tem que prestar um pouquinho de atenção. Ó. Se liga na fórmula angular. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. O oxigênio ele apresenta 6 elétrons na última camada. Quando ele faz as 2 ligações químicas para completar o octeto, o que acontece? Ele fica com ainda 4 elétrons desemparelhados no átomo central, né? Então, esses elétrons, eles literalmente apresentam uma repulsão entre os pares ligantes, e aí a molécula fica angular. Então, assim, ó, simples assim. 2 átomos ligados a um átomo central, e esse átomo central apresenta elétrons que não faz parte de ligações químicas, minha molécula é angular. Por que eu estou falando isso? Porque depois da molécula angular, seguindo o mesmo conceito, a mesma ideia, eu tenho as moléculas piramidais. Olha que simples. A piramidal é que o nome já sugere, forma de pirâmide. Eu tenho 3 elementos ligados a um átomo central. Perceba que eu representei 2 elétrons no nitrogênio, bem acima dele. Quer dizer o que isso? Significa que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, faz 3 ligações para ficar com 8 e literalmente sobra um par de elétrons desemparelhados. Esse par de elétrons desemparelhados cria essa geometria na qual nós chamamos de piramidal. Tem piramidal, tem bipiramidal, tem alguns que são particulares, tem tipo gangorra, tem tipo octeto, ou seja, eu tenho muitas geometrias moleculares. Porém, as que nós falamos são aquelas que mais aparecem. Falou? Um abraço, até a próxima aula.